Irmãos, que a paz de Cristo, ela possa reinar nas nossas vidas, porque a paz de Deus reinando na nossa vida, nós podemos dizer que nós somos vencedores, nós somos pessoas que realmente temos a paz do nosso Cristo. Irmão, nós vamos decorrer diante desse texto, desse versículo, desse capítulo em que eu li a respeito de Gideão. É um texto bastante conhecido pelos nossos irmãos e que ele nos traz ensinamentos grandes e maravilhosos para a nossa vida. E cada pregador que prega esse sermão, ele sempre nos traz uma novidade. E por bondade e sabedoria divina de Deus, eu tenho o privilégio de escolher esse tema. Da tua força, Deus te faz você triunfar. Triunfar é vitória, é as bênçãos de Deus no meio de lutas, no meio de aflições, no meio de perseguições, no meio de doenças. Triunfar é vitória, e Deus quer isso de nós. Nós podemos passar pelo vale da sombra da morte, como disse o salmista, mas nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Irmãos, eu li esse texto e eu comecei a meditar nesse homem. Esse homem, ele não tem uma qualidade de um homem corajoso, de um homem valente, de um homem realmente que diz: olha, eu vou conseguir, eu vou vencer. Não, esse homem, as características dele apenas mostra que ele era um homem trabalhador, um homem que se preocupava apenas com o seu pão de cada dia. Mas o Senhor o chamou de valoroso, o anjo o chamou homem valoroso. Quando nós começamos a pensar sobre valoroso, Deus está mostrando para nós, a igreja de Deus, que nós somos valorosos. Por que que ele disse isso, irmãos? Que nós somos valorosos? Porque a Bíblia diz, lá em Jeremias, que o homem é mais precioso, ou seja, mais valoroso do que o puro ouro de Ofir. Um ouro na época que era de grande valor. Então Deus está destacando que nós, os filhos dele, que servem a ele, que temem a ele, que obedece a ele, é muito mais valoroso. E por outro lado, a gente vê lá nos evangelhos, lá em Mateus, quando
mostrando o valor do homem. Quando eu digo de homem, eu digo de mulher, eu digo de um ser total de Deus, a respeito da natureza humana. Quando a Bíblia fala que nós somos mais valorosos do que os pássaros, que ele come, ele se alimenta, e aí então diz: vocês são muito mais valorosos do que os passarinhos, do que as flores do campo que são belas. Então Deus, ele destaca esse valor. Irmãos, nós estamos começando a decorrer do texto, e o texto esta noite ele vai nos ensinar a não ser como Gideão, só apenas fazer experiência com Deus, mas acreditar que o que é impossível para o homem é possível para Deus. Nós não vamos fazer como Gideão, que ele precisou ter uma experiência com Deus, fazer algumas provas, mas fazer como Davi: com Deus eu salto muralhas. Irmãos, observa bem Davi. Davi era um homenzinho do campo, cuidava das suas ovelhas, do seu pai, e um dia veio o urso, veio o leão, e ele enfrentou com a sua coragem diante de Deus e venceu os seus adversários, que era o leão e o urso. E tinha um gigante de mais de 2,90 metros, e em nome de Jesus ele venceu também. Irmãos, às vezes na nossa vida, eu digo na nossa, porque eu acredito que cada um que estão aqui nesta noite deve ter algum medo, deve ter algum trauma, alguma coisa que quer atrapalhar até mesmo a nossa caminhada cristã. Tem aquele, às vezes, que por algum motivo ele deixa de vir à igreja, porque às vezes alguém falou mal dele, e às vezes ele tem medo de, com amor, de um coração aquebrantado, conversar com aquele que às vezes o aborreceu. E as coisas às vezes é tão fácil, porque quando nós chegamos, não é só na ceia, com o coração aberto e perdoador, mas às vezes nós temos timidez, temos medo de chegar no nosso irmão ou na nossa irmã, e às vezes conversar, bater um papo e liberar algumas barreiras que impedem nós ou de orarmos e recebermos o milagre de Deus, ou de sermos mais abençoados, de sermos mais vitoriosos. Eu glorifico a Deus nesse pensamento que eu estou dizendo, na vida do meu irmão, o pastor Joel. Mesmo que se tivesse o irmão André, mesmo que se tivesse a irmã Maria, em alguns momentos da sua vida, ele teve barreira, até com o nosso irmão, o presbítero Vicente, que foi um homem que pregava doutrina na igreja, um homem que ensinou nós. Mas quantas vezes que ouvi uma barreira, o pastor Joel se apoderava de Deus
ia na casa dele, conversava, dialogava, dizia: olha, não é dessa forma, desse jeito, e aí tudo se conscientizava. Mas o que é isso? É a coragem do homem de Deus, é a coragem da mulher de Deus. Mas o assunto também não só é esse. Quando nós falamos de medo, nós às vezes temos medo de um dia nós morrermos, mas não basta só o medo de morrermos, nós precisamos estar preparados, porque a Bíblia diz que bem-aventurados que dormem no Senhor. É a palavra de Deus. Irmãos, o medo, ele atrapalha a nossa vida, não só na caminhada cristã, mas também em prosperar nessa terra. Às vezes, na nossa mente pode passar: eu não vou conseguir isso, eu não vou conseguir aquilo, eu não tenho inteligência para isso, eu não tenho inteligência para aquilo. Mas nós temos um Deus dotado de sabedoria, e essa sabedoria de Deus, Ele coloca na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos triunfar. Não adianta eu dizer: eu gostaria de ser um grande mensageiro da palavra de Deus, igual fulano é um grande pregador. Mas o que adianta eu querer ser um grande mensageiro da palavra de Deus, se eu não estudo a palavra, se eu não estou orando ao Senhor? Jamais eu serei um pregador da palavra de Deus. Aí às vezes a gente olha aquela pessoa que ele ora com entusiasmo, com motivação, e a pessoa diz: eu gostaria de ser um homem igual aquele ou aquela mulher que ora dessa forma. Mas às vezes a gente não está disposto da nossa força triunfar diante de Deus para ser essa pessoa motivada. Nós não levantamos a madrugada, nós passamos o dia todo sem conversar com Deus. Jamais nós podemos ser essa pessoa motivada na oração. Tem pessoas que ele dizem assim: eu gostaria de ser paciente igual fulano de tal. Fulano é tão paciente, mas ele pode ser paciente. E às vezes nós precisamos tirar de nós aquilo que nos atrapalha, aquilo que às vezes nós não estamos querendo dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Tem aquele que diz assim: eu não consigo ter amor igual fulano de tal. Fulano de tal tem muito amor, eu não consigo. Mas a gente pode também. E o nosso tema é: da tua força, Deus faz você triunfar. Quando eu falo você, estou mencionando a mim. Então, irmãos, nós somos pessoas valorosas, nós somos pessoas maravilhosas, nós somos queridos de Deus, filhos dele amado, nós somos pessoas que Deus nos ama, por
Calvário e nós precisamos tirar algumas coisas que atrapalham a nossa vida para sermos bem-sucedidos. Gideão, por mais que ele conhecia a história do povo de Deus, daquele povo que lá no passado alguém já de uma certa forma, no sentido de eles estarem enojados da idolatria de Faraó, da escravidão que estava naquele lugar, alguém ali levantou um clamor. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos, se nós queremos vitória na nossa vida, além de buscar a obediência da palavra, o temor, a exortação de Deus na igreja, além de nós buscarmos os nossos objetivos, não tem ninguém que possa dizer que não consegue se levantar clamores a Deus. Se nós clamarmos ao Senhor, o nosso ser não tem como se comover, porque o nosso ser, que é o nosso Deus divino, poderoso, que sente, se for possível, Ele entra na fornalha para nos tirar, como tirou Sadraque, Mesaque e Abednego. Se for possível, Ele fecha a boca do leão para não nos tragar. Se for possível, Ele entra no fogo, Ele entra no fundo do mar, Ele quer nos abençoar. Mas nós não podemos ser como a Bíblia diz, os tímidos não herdam do reino do céu. Irmãos, Gideão estava escondido, ele estava com medo dos inimigos, os inimigos eram muitos, e Gideão estava ali no seu trabalho, comendo, preocupado dos inimigos o afligir, matar ele até. Às vezes, não tem ninguém querendo nos matar. Às vezes, não tem ninguém querendo derrubar a nossa fé. Às vezes, não tem ninguém querendo tirar de nós as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Mas eu quero dizer para os irmãos uma coisa. Às vezes, quando Paulo disse Deus é por nós, quem será contra nós? Às vezes, irmãos, Deus é por nós, mas às vezes nós somos contra nós mesmos. Nós, qualquer coisinha, nós fazemos um copo, uma tempestade. Nós, às vezes, qualquer coisinha, nós já não queremos mais ser amigo, ser companheiro, ser irmão, ser crente, servir a Deus, perseverar até o fim. Talvez eu não estou falando com ninguém nessa noite, mas a mensagem diz que se nós tiver medo, nós não triunfamos. O medo nos intimida a ser vencedor. O medo nos intimida a ser próspero. O medo nos intimida a ganhar a salvação do nosso Deus. Tem hora na nossa vida que nós precisamos fazer um check-up conosco mesmo. Por que que isso acontece comigo? O que que está acontecendo
acontecendo comigo? Por que a enfermidade não sai? Eu oro, eu busco e não sai. Às vezes, não é uma cura divina. Às vezes nós precisamos ir no médico. Por que às vezes, irmãos, nós não conseguimos algo que está amarrando a nossa vida e nos acorrentando a não triunfar? Se Deus é o Deus da força, o Deus do vigor, o Deus do pão, o Deus da água, o Deus da chuva, o Deus do vento, o Deus do trovão, o Deus do sol, o Deus da nossa vida, por que é que nós não conseguimos algo? As coisas não acontecem, está embaraçada na nossa vida. Será que é nossa mordidão? Será que é nossa frieza? Ou será que nós estamos em pecado? Nós precisamos questionar. Às vezes nós temos medo, mas o medo, ele atrapalha. Às vezes nós precisamos ser corajosos para desafiar nós mesmos, no sentido de obedecer ao nosso Deus, temer ao nosso Deus, porque a Bíblia nos diz o seguinte: temei a Deus e dai-lhe glória, porque nada falta aos que o temem. Quando nós vemos a história dos homens de Deus, muitos tiveram medo em algumas circunstâncias na vida, como Gideão, mas foram homens como Daniel, seu joelho estava no chão, o manjar estava na mesa do rei, mas eles não saborearam o manjar do rei. Eu quero essa comida. Às vezes, seja a casa que nós tivermos, nós que somos cristãos, seja judeu, seja adventista, precisamos ter uma postura. Você me desculpa, eu não como essa alimentação, pode nem precisa me dar nada, mas a nossa fé precisa ser mostrada, porque nós somos a luz do mundo, e a luz do mundo é para triunfar, é para brilhar. A Bíblia diz que para que nós brilhamos, para que as boas obras se manifestem diante dos homens. Daniel foi esse homem, e devido ao temor e à obediência dele, e o que Deus tinha de maravilhoso na sua vida, e que ele não temeu, ele não ficou com medo, Deus o galgou e o triunfou. Quantos homens como Neemias, olha meu servo, olha meu rei, quando ele diz: você está triste, estou triste, está acontecendo isso com o povo, e eu preciso que o Senhor faça isso. E aí então, irmãos, a vitória houve com o povo de Deus. O medo, ele só atrapalha a nossa vida em certos momentos da vida. Quando Esther estava lá no palácio, alguém não teve medo, e aí então também houve a vitória com o povo de Deus. Alguém se encorajou para que o povo de Deus fosse vencedor. Por isso, irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: da tua força Deus te
faz você triunfar. Nós podemos triunfar quando nós acreditamos realmente que Deus está conosco, que Ele é o nosso amigo, como disse para Abraão, que chamou amigo de Deus, como Daniel, que disse, Deus para ele, você é muito desejado por Deus. Quando disse para Jó, homem reto, sincero e temente a Deus, e desvia-se do mal. Então, irmãos, medo, em algumas circunstâncias sim, mas tem hora que para vencer, nós precisamos saber que o nosso Deus é acima de tudo. Ele diz, todo poder foi me dado no céu e na terra. Nós às vezes pedimos, nós às vezes buscamos, como diz a Bíblia, buscai e eis e me achareis, quando buscares de todo o coração. Mas além de buscar de todo o coração, nós precisamos acreditar que nós somos privilegiados pelo nosso Deus. Ele nos criou, Ele quer o melhor, mais do que os pássaros, mais do que o murmúrio do ofir, e nós precisamos ser assim. Gideão, Deus quis mostrar para ele que o medo, o que estava acontecendo naquele meio, era o pecado do povo. Mas Deus quis mostrar que se o povo arrependesse, o povo ia triunfar. Como de fato o povo triunfou realmente. Então, irmãos, nós podemos triunfar, e a força que Deus nos dá, a capacidade, a inteligência, a sabedoria, seja aquilo que nós escolhermos de melhor, Deus vai fazer. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, mas às vezes tem prisões na nossa vida, tem prisões que estão nos cercando, está nos embaraçando, e às vezes nós podemos perder a guerra. Talvez algo poderia acontecer e demora, e às vezes nem acontece, irmãos. Mas quando chegar a hora de nós abrirmos o nosso coração, termos o amadurecimento, que realmente esse é esse Deus, e que Ele está conosco, e que nós precisamos obedecer, aí então as portas se abrem na nossa vida, e nós vamos triunfando cada dia mais. Que Deus abençoe. Amém.